Bom dia a todos, obrigado pela participação no nosso evento, nosso call de divulgação dos resultados do terceiro trimestre. É um call que vai apresentar um trimestre que teve registrado, contabilizado os resultados da aprovação do plano de recuperação judicial, mas vamos começar, como sempre, apresentando o cenário econômico. O que nós temos visto, e temos vários indicadores aí, é que estamos iniciando uma recuperação ainda gradativa da economia, mas alguns sinais positivos, especialmente quando caminhamos em direção ao downstream da cadeia. Então, houve uma revisão da perspectiva de crescimento do PIB nacional em 2019 para 0,92%, especificamente no PIB da indústria industrial, ele reverteu um período de resultados negativos, e especificamente no PIB da construção civil, cuja última estimativa para 2019 representava um recuo de 1%, o último número agora sinaliza para uma estabilidade ou um crescimento de 0,1%. Mais especificamente, os dados da Abramat, que estão mostrados no gráfico abaixo, registram um resultado de crescimento nos 9 primeiros meses do ano de 2%, com a previsão para o ano de 1,5%. É importante destacar, e como aparece no gráfico, que nos últimos 4 anos, à exceção de um leve crescimento em 2018, nós tivemos sempre resultados negativos. E o acumulado de 2015 a 2018 ainda representa uma retração de 25% frente ao que nós tínhamos em 2014. Essa recuperação, ou ligeira recuperação registrada pela Abramat, ela foi mais focada no segmento de varejo, sendo que os outros segmentos de obras imobiliárias e de infraestruturas continuam com resultados bem fracos. Quando nós vamos, então, para dados da Anamaco, que mede a atividade das lojas de material de construção, nós já temos um dado um pouco melhor. O acumulado do ano já alcança 3,5% de crescimento, e com destaque para setembro, onde registrou-se um aumento de 9%. Então, essa sequência de números busca apenas evidenciar que nós, na ponta, começa a ter alguma reação, talvez patrocinada até pelas primeiras liberações de FGTS, e também fruto aí de um ambiente econômico um pouco melhor em função da aprovação da reforma da Previdência. Nesse cenário, indo então para a nossa tela, página 6, nós temos o resultado das vendas de fibrocimento. E aí o resultado foi muito positivo. Nós tivemos nesse trimestre um crescimento de 13% frente ao terceiro trimestre do ano passado. O terceiro trimestre seguido de crescimento. No primeiro trimestre de 2019 nós crescemos 20%, no segundo crescemos 50%, e no terceiro agora 13%. Isso representa um acumulado no ano de crescimento de 26% em vendas físicas, o que certamente supera em muito o crescimento do mercado. Esse resultado é fruto, em especial, da recuperação do desempenho operacional das nossas fábricas. Lembramos que o ano passado foi marcado pela transição da tecnologia de utilização de amianto para fibra de polipropileno. Todas as nossas unidades utilizam apenas fibras de polipropileno, e isso no ano passado impactou bastante o desempenho operacional. Nesse ano, com a estabilidade operacional, nós conseguimos recuperar provavelmente nossa posição no market share de liderança ou de proeminência. Destaco também que no segundo trimestre de 2018 nós tivemos o problema da greve dos caminhoneiros. Então, o ano de 2019 acumula no nosso principal negócio um crescimento de 26% nas vendas físicas. Puxado pela demanda, pela produção de fibrocimento, a demanda de fibra de polipropileno também apresentou um crescimento expressivo. Nesse caso, nós estamos focando a produção porque nós temos uma produção cativa para fibrocimento. Então, à medida que a unidade de fibrocimento opera em taxas de ocupação mais elevadas, houve um crescimento de demanda e de produção na unidade de Manaus de 72% acumulado no ano. Se estabeleceu no terceiro trimestre de
2019 um novo recorde de produção, o que representa de 2.400 toneladas, que representaria uma capacidade anual de 9.600 a 10.000 toneladas ano. Mudando de segmento para a área de louças, acumulamos no ano um crescimento de 10%. O terceiro trimestre desse ano representou um crescimento de 3,5% frente ao ano passado. O destaque nesse segmento é o bom desempenho na região Norte e Nordeste, onde as vendas cresceram acima de 20% em algumas situações, o que mostra o acerto da decisão de focar, de privilegiar o mercado Norte e Nordeste em função do aspecto locacional da unidade que se situa próxima a Fortaleza, no município de Caucaia. Esses três segmentos desempenharam bem. Na área de vendas de trailers de concreto, nós tivemos uma queda nas vendas de 41% no acumulado do ano, 45% trimestre contra trimestre. Nesse segmento, o principal impacto ainda continua sendo a fraca demanda no segmento Minha Casa Minha Vida, que, como eu comentei, foi registrado pela Abramate no segmento de obras imobiliárias, que continuam fracos. A empresa continua atuando no sentido de capilaridade e de retomada do projeto com arquitetos, de forma a tentar compensar o menor desempenho no segmento Minha Casa Minha Vida. Bem, em termos operacionais, nós passamos pelos três segmentos de atuação da empresa, o fibrocimento consolidado com polipropileno, louças e telhas de concreto. Esse trimestre, como eu comentei, foi marcado pela combinação do negócio da CSC, da Companhia Sul-Americana de Cerâmica. Nós passamos, então, a registrar o resultado integral da CSC no nosso consolidado. Isso traz com que a comparação dos números econômicos e financeiros da empresa tenham cenários bem distintos. Nós tivemos dois eventos importantes, então, no acumulado desse ano. A paralisação da SAMA no início do ano, em fevereiro, e a contabilização da CSC como receita consolidada nas diversas linhas, como resultado consolidado. O que isso quer dizer? No ano de 2018, nós tivemos um ano de SAMA correndo o ano inteiro, 2019 apenas 2 meses. No ano de 2018, CSC era registrada como equivalência patrimonial. No ano de 2019, ela passa a ser registrada como resultado consolidado a partir do terceiro trimestre. Adicionalmente, tivemos a contabilização dos efeitos decorrentes do plano de recuperação judicial. Nós vamos ver mais adiante. Nós tivemos o registro de haircut em dívida, a dação em pagamento de imóveis, e esses dois itens trouxeram um resultado importante para a empresa, seja como outras receitas operacionais, seja como resultado financeiro. Então, feita essa ressalva e entrando nos itens que compõem nosso resultado, a nossa receita líquida acumulada do ano, ela apresenta um recuo de 5,4%. Na página 11, nós vemos o gráfico, onde fica claro que o impacto da paralisação da venda de amianto resultou num 24%. O presidente me ajudou com um número aqui ao lado que eu já ia calcular. O crescimento da receita ex amianto representou um crescimento de 24%, ou seja, os 280 milhões, tirando a venda da SAMA em 2018, agora se transformaram em 346 milhões em 2019. Então, isso é fortemente impactado pela melhora do desempenho do fibrocimento, que tem como base a recuperação operacional das unidades de fibrocimento. Em termos de EBITDA, nós tivemos um EBITDA positivo e expressivo de 66 milhões de reais, onde aí nós temos o impacto registrado da alienação dos imóveis, dos andares aqui da sede em São Paulo, no prédio Panteon,
e também do haircut das dívidas que eu vou mostrar mais adiante. Então, esse resultado EBITDA de 66 milhões, ele é fortemente impactado por esses eventos não recorrentes. Da mesma forma, o lucro líquido no período registrou os mesmos impactos e registramos um lucro, então, de 35,7 milhões, contabilizados os efeitos do plano de recuperação judicial. E com isso, o patrimônio líquido da empresa restou negativo em 2,3 milhões, mas com a forte recuperação frente ao resultado, ao número que registramos no segundo trimestre. Em termos de endividamento bancário, nós observamos uma dívida bancária líquida de 98 milhões no final do terceiro trimestre, e aí com 50 milhões no curto prazo e cerca de 58 milhões no longo prazo. Desses 50 milhões no curto prazo, cerca de 45 milhões são ligados a linhas de trading finance, financiamento de capital de giro, descontos de duplicata e operações semelhantes. E os 5 milhões estão ligados à dívida concursal que ficaram no curto prazo, inclusive uma que foi quitada relacionada à classe 1 dos credores trabalhistas. Isso eu vou falar um pouco mais à frente. Então, a nossa dívida concursal, que é composta de 4 classes. A classe 1 são créditos trabalhistas, a classe 2, créditos com uma garantia real, crédito bancário com garantia real, especificamente financiamento junto ao banco, que foi funding para a construção da unidade da Eternit Amazônia, unidade de fibra de polipropileno, um financiamento de longo prazo. Classe 3 são os créditos quirografários e que envolvem crédito bancário e dívida com fornecedores. E classe 4, que são créditos com microempresas e empresas de pequeno porte. Então, quando a gente fala de dívida concursal, no nosso balanço, eu tenho dívida concursal que está na linha de dívidas trabalhistas, eu tenho dívida que está na linha de fornecedores, eu tenho dívida que está na linha de endividamento bancário. Desculpe. Quanto da aprovação do plano, a nossa dívida total era de 242 milhões de reais e 2 milhões e 600 mil dólares. A aprovação do plano resultou num haircut, em descontos obtidos de 57 milhões em reais e 763 mil dólares. A questão de habilitação de crédito e desabilitação de crédito, créditos que estavam no quadro geral de credores e que se viram, em alguns casos, majorados, em outros eliminados, especialmente na questão em dólar, a gente observa uma redução de 797 mil dólares na dívida que tinha sido registrada inicialmente. Por outro lado, em termos de créditos em reais, houve uma majoração de 1 milhão de reais. A dação em pagamento que foi feita na classe 3, opção A, resultou na quitação de 40,4 milhões de reais em adição ao haircut de 57. Isso fez com que nossa dívida concursal caísse de cerca de 242 milhões em reais para 144 milhões e de 2,6 milhões de dólares para 1 milhão de dólares. Isso quer dizer o seguinte: a nossa dívida total concursal é da ordem de 148 milhões de reais, aproximadamente, utilizando um câmbio de 4 aí. Isso, se nós formos avaliar com a dívida de trading finance, resultaria em algo como inferior a 200 milhões de reais, lembrando que as dívidas de capital de giro visam apenas adequar o nosso perfil de vendas com o nosso perfil de crédito fornecedores. Nós vendemos a prazo e compramos no curto prazo. Isso representa um recuo bastante importante da dívida existente quando do pedido de recuperação judicial. E parte dessa dívida, como nós vamos ver na transparência seguinte, relacionada à classe 1, a dívida de 6 milhões e meio, ela já foi quitada agora em outubro. É um evento que ocorreu em outubro.
Então, fazendo uma atualização do nosso processo de recuperação judicial, em 19 de março de 2018 foi ajuizado o pedido, que foi deferido em 3 de maio, ou seja, cerca de 2 meses depois. Em 11 de junho é publicada a homologação da aprovação do plano de recuperação judicial, então cerca de 1 ano depois. Em 22 de julho, então, ocorre a redação dos ativos chamados Cluster 1 e Cluster 2, que eram imóveis do prédio da sede, que representou uma quitação total de cerca de 58 milhões, 40,4 foi a valoração do ativo e a diferença de 7,3 foi ligada ao haircut. Em 20 de 9, um ponto importante, lembrando que a forma de pagamento dos credores classe 1 trabalhistas representavam um pagamento em até 12 meses até o limite de 250 mil e o excedente a isso deveria ser pago com ações. Em função disso, foi feita uma chamada de capital, cuja homologação foi feita em 20 de setembro. Foi uma homologação parcial, porque do total que foi ofertado não houve necessidade do exercício da totalidade, em função do quadro geral de credores, que se fecha 15 dias antes desta data. E com isso, o capital social da companhia passou para cerca de 339 milhões de reais, representado por 31 milhões e 800 mil ações aproximadamente, ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Um evento subsequente foi que em 15 de outubro foram realizados pagamentos da classe 1, que resultou em cerca de 6 milhões e meio, então daquela dívida que nós comentamos, ela já está reduzida em 6 milhões e meio da classe 1. O resumo do aumento de capital está colocado no quadro seguinte, mas os números são esses que eu já falei. E a mudança do estatuto será alterada por ocasião da Assembleia Geral em 2020, em abril. Um outro fato importante no período é o lançamento das telhas fotovoltaicas na Feira Intersolar. Isso foi bastante divulgado, foi objeto de um fato relevante pela empresa na ocasião. E o principal disso é que está em linha com a estratégia de diversificação de portfólio, que não se resume simplesmente às telhas fotovoltaicas. Nós também temos conseguido bom desempenho e boa evolução nos sistemas construtivos, que contempla painel wall e placas cimentícias, que seriam formas também de diversificação do nosso portfólio, focado no que é o nosso core business, que é mexer com cimento junto com fibras e agregados, o fibrocimento. Bem, resumindo, o nosso terceiro trimestre, então, ele foi marcado pelo bom desempenho operacional das unidades de fibrocimento, com consequente impacto nas vendas e, principalmente, pela contabilização dos efeitos da aprovação do plano de recuperação judicial, que teve impacto importante nos resultados. E, em termos de longo prazo, o lançamento de um produto inédito, a nossa telha é a única homologada pelo Inmetro, e também pelo início do cumprimento do plano de recuperação judicial, e que teremos aí um segundo evento agora em dezembro relacionado à classe 3 e classe 4. Muito obrigado, estamos